Olá, bom dia a todos. Esse é o Fórum MIS, que comemora 40 anos da existência do Museu da Imagem e do Som do Ceará. Nós estamos aqui na 9ª conversa, que vai falar sobre o tema da acessibilidade em museus, que é um tema tão presente na nossa realidade contemporânea. Meu nome é Paula Georgia Fernandes, eu tenho pele branca, cabelos na altura um pouco acima dos ombros, cacheados em cor loira. Atrás de mim eu tenho uma parede com vários cartazes de atividades que aconteceram no Cinema São Luís e no Teatro José de Alencar, com várias figuras, principalmente retratos. Eu falo de Fortaleza, estou no gabinete da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Para essa conversa, nós convidamos duas figuras que são muito interessantes na área, que já têm um trabalho bem fundamentado. O Fórum MIS ele foi organizado com o intuito de provocar uma reflexão sobre os novos tipos de entrosamento entre as artes e as suas plataformas, permitindo novas leituras e percepções dos diversos meios em que se produz e se dá o processo artístico. O fórum acontece entre setembro e dezembro de 2020 e está sendo todo online, porque uma das metas de existência do Museu da Imagem e do Som do Ceará também será um museu online. Eu queria agradecer de antemão a toda a equipe que sempre está por trás desse fórum, a Roseli Nakagawa, que é a nossa curadora e coordenadora geral, o Breno e a Maíra, que estão na parte de comunicação, o Ricardo, que é o nosso design, o Pablo Pinheiro, que cuida das plataformas de streaming, o Silas, que é o nosso diretor do Museu da Imagem e do Som, Silas de Paula, toda a equipe da Secult Ceará, que está envolvida também nesse fórum, e a equipe da assessoria de comunicação da Secretaria da Cultura e a equipe do Museu da Imagem e do Som. A Silvia Arruda, ela é uma arquiteta e urbanista, assim como eu também. Ela é formada pela FAO Santos e é especialista em acessibilidade cultural e expografia acessível. A Silvia teve uma boa trajetória na área de acessibilidade e nos anos 2000 ela abriu seu próprio escritório, que tinha um enfoque multidisciplinar, e trabalhou em cerca de mais de 300 projetos em arquitetura e expografia, na maioria deles expografias acessíveis. Ela participa dos grupos de pesquisa da Rede de Educadores de Museus em São Paulo e do grupo de pesquisa de acessibilidade em museus do IEB da USP e ministra diversos cursos na área de acessibilidade cultural e expografia acessível. Ela tem entre seus clientes o Itaú Cultural, o Sebrae São Paulo, o Sesc São Paulo, Instituto Mara Gabriel, Giroflex, Museu da Energia, diversas ações educativas, o Museu do Ipiranga. E eu vou chamar a Silvia para estar aqui participando junto conosco, mas antes eu também queria agradecer a toda a equipe das Libras que está aqui trabalhando conosco hoje, a Maiana, e a Maíra, ou a Maria, que estão conosco nessa jornada. Silvia, seja bem-vinda. E eventuais problemas de conexões a gente vai poder ter ao longo dessa transmissão, mas eu espero que dê tudo bem até o final. Obrigada pela participação de todos. Bom dia a todas e a todos. Agradeço muito o convite da curadora Roseli Nakagawa. Agradeço muitíssimo a equipe, enfim, que está organizando esse seminário fantástico, e espero que a gente tenha um encontro bem produtivo. Então, eu vou começar me descrevendo, né, e eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos cortados Chanel, loiros, olhos verdes, e estou usando um óculos de armação azul turquesa, e vestindo uma camiseta cor de vinho, e ao fundo aparece uma cortina em tons de bege com uma faixa colorida.
e já que eu fui apresentada super bem pela Paula, então eu peço agora que entre a tela para a gente começar essa conversa. Então, vamos lá, próximo, por favor. Eu vou pedir que todo mundo feche os olhos brevemente, e eu vou ler uma poesia do Mia Couto, um poeta de Moçambique, chamada Cego. Cego é o que fecha os olhos e não vê nada. Pálpebras fechadas, vejo luz, como quem olha o sol de frente. Uns chamam escuro ao crepúsculo de um sol interior. Cego é quem só abre os olhos quando a si mesmo se contempla. Na apresentação desse livro, feita pelo José Castelo, ele também diz: cego é aquele incapaz de ver o outro. Seja como for, é através da criação que a cegueira se estanca. O contrário da cegueira não é a luz, mas é a invenção. Então, nós estamos hoje aqui para isso, para criar e para inventar novas formas. Próximo, por favor. Algumas perguntas. Por que uma obra está em uma parede e não em outra? Por que as obras foram expostas de certa forma? Uma exposição tem uma ordem certa a ser seguida? Você já se sentiu perdido ao andar por uma mostra? Então, tudo isso tem a ver com a palavra expografia. Próximo, por favor. Então, brevemente, resumidamente, vou falar de alguns conceitos. Um deles é da expografia. Um dos primeiros usos desse tema foi feito em 93 pelo André Devalet. Ele lançou o Manual de Museografia. Para ele, a expografia é o conjunto de técnicas usadas para construir um espaço de uma exposição. E é constituída de 3 elementos básicos: o conteúdo, a ideia e a forma. Juntos, eles geram a experiência estética vivida pelo público. Um outro conceito é a acessibilidade. Já que eu trabalho com expografia, trabalho com acessibilidade, eu juntei os dois termos e criei a expressão expografia acessível, que é a matéria que eu geralmente faço os cursos de formação. Então, acessibilidade é a possibilidade de alcance, percepção e entendimento para utilizar com segurança e autonomia edifícios, espaços, mobiliários, equipamentos urbanos e elementos. Então, esses são 2 conceitos para a gente trabalhar. Próxima tela, por favor. Um outro conceito que é muito importante no meu trabalho é o conceito de desenho universal, que ele surgiu nos Estados Unidos em 1963, em Washington, foi criado por uma comissão, para lembrar os vários profissionais sobre a importância de se projetar espaços que sejam acessíveis a todos. E no ano de 87, um arquiteto americano chamado Ron Macy, que é usuário de cadeira de rodas e respirador, criou o termo Universal Design. E aí um grupo de arquitetos e defensores dessas ideias se reuniu para estabelecer critérios e foram criados 7 princípios, que eu não vou discorrer aqui agora para vocês, mas vocês podem perguntar, pesquisar, desculpe, se vocês quiserem, porque aí é uma coisa um pouco técnica, acho que a gente não tem tempo para isso. O mais importante é fixar esses conceitos. A próxima tela, por favor. Agora vamos aos desafios. A Organização Mundial da Saúde declara que 10% da população de cada país tem algum tipo de deficiência. Já a ONU afirma haver no mundo 1 bilhão de pessoas com algum tipo de deficiência, ou seja, 1 em cada 7, sendo que 800 milhões, 80%, estão nos países em desenvolvimento. O censo de 2010 no Brasil mostrou que 9% da população tem deficiência, 16 milhões. No estado de São Paulo, são estimados 810 mil pessoas. Próximo, por favor. Agora, aqui é um grande desafio, né, que está para além desses números, né, ligados à deficiência, mas está ligado a público, tá? Então, a gente tem 2 dados do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas. 93% da população brasileira nunca viu uma exposição de arte. E 70% da população nunca foi ao museu. Ou seja,
para quem nós estamos fazendo as exposições, como que nós estamos fazendo essa exposição e por quê. Próxima tela, por favor. Então, aí, por conta disso, né, a acessibilidade é um grande guarda-chuva que está bastante ligado ao acesso. E dentro dela, cabem várias questões, não só físicas, de adaptação do espaço, mas comunicacionais e atitudinais. Então, dentro desse guarda-chuva, o meu pensamento vai bastante pelo lado físico, né, por conta da minha formação de arquitetura. Então, eu trabalho bastante em cima da norma NBR 9050, criada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela tem uma versão que foi atualizada, que foi lançada em agosto de 2020. Então, essa norma é como se fosse, assim, tipo um livro de cabeceira que a gente usa para consultar as questões que nos trazem dúvidas de como se comportar em situações, né? Então, assim, desta norma, eu fiz um recorte do que eu sinto que tem mais problemas nos espaços culturais nos quais eu visito e convivo e tal, e principalmente nas exposições que não têm acessibilidade. Então, o primeiro deles é o corredor. Então, a gente tem que ter uma largura mínima de 90 centímetros para poder passar, né, uma pessoa com cadeira de rodas, por exemplo. Então, nenhum acesso pode ser menor do que esse. Desde a porta de entrada do espaço expositivo, passando pelos corredores, indo até o banheiro, dentro de alguma sala especial, a gente tem que ter, no mínimo, 90, tá? Dependendo do número, do fluxo de pessoas que vão estar numa exposição, quanto maior o fluxo, maior teriam que ser os corredores para proporcionalmente abrigar aquela população. Então, a gente sabe que de 1,20 a 1,50 de largura, consegue andar um pedestre e uma cadeira de rodas lado a lado com folga. E, se forem 2 pessoas em cadeira de rodas, então a gente tem uma medida boa, que é de 1,50 a 1,90. Então, a gente tem restrições de espaços, e assim, se tiver espaço sobrando, ótimo, então vamos trabalhar com o nosso 1,50 ou 1,90. Se não, a gente diminui para 1,20, ou se não, diminui para 90. Menos que 90, nunca. Então, próximo, por favor. Então, vamos lá. Existe também uma medida, que é um retângulo, que vocês já podem ter visto ele impresso no chão de alguns locais, que é o símbolo internacional de acessibilidade, que a gente chama ele de CIA. Então, é aquele símbolo azul com uma cadeira de rodas branca. Então, a gente sempre precisa imaginar que tem que ter este módulo que cabe uma cadeira. Esse módulo, ele tem 90 de largura por 1,20 de profundidade. Então, esse é o espaço que uma cadeira de rodas vai ocupar. Então, a gente precisa deixar esse espaço, inclusive em alguns locais, demarcado, para lembrar que ali é o espaço da cadeira de rodas. Então, nesses slides que eu estou passando, está um pouco pequena, porque eu queria deixar o texto mais legível, mas são imagens de exposições que eu realizei. A primeira foi um Sesc Verão. Essa segunda do módulo de referência foi uma exposição de fotografias do Emílio Luisi, no Sesc Carmo, e a terceira foto é o Centro de Memória da Fundação Dorina Noel. Então, eu fiz o projeto desse Centro de Memória, e aí a gente fez ele como se fosse uma peça de teste, um piloto, para a gente tentar colocar tudo acessível. Então, isso foi feito, o projeto é de 2011, ele foi concluído em 2013, e eu acho que, no momento, é a única exposição permanente que eu tenho montado, porque a maioria das exposições que eu faço são temporárias ou itinerantes, então elas montam e desmontam, então dificilmente tem alguma coisa, principalmente agora, na época de pandemia, não tem nada montado, com exceção do Centro de Memória. Bem, então, eu estou colocando aqui, destacando mobiliários na rota acessível. Rota acessível é esse espaço livre e desimpedido que a gente tem que ter desde a porta de entrada, que eu comentei com vocês. Entrada do espaço, entrada da exposição, corredores, passagens.
E a gente não pode ter obstáculos nessa rota acessível, né? O ideal é que ela tivesse marcada com esse piso podotátil, para uma pessoa cega poder ter a guia para se movimentar pelos espaços. Ok? Próxima tela. Alcance manual. Isso também é uma bancada com uma tela de computador que foi colocada na exposição de fotografias do Sesc Carmo. Então, vocês vejam que ela tem que ter uma altura para poder encaixar a pessoa em cadeira de rodas. Então, um detalhe só, eu acabei me especializando em acessibilidade porque eu tenho uma filha de 27 anos que é cadeirante. Ela está na fotografia, a Raquel, e ela é bastante parceira no sentido de fazer teste de muitas coisas que a gente precise. Então, vocês veem que ela está bem encaixada, né, debaixo da tela do computador, a cadeira entra completamente, porque é muito anti-ergonômico a gente ver uma exposição. Imagina se a gente tivesse que ver uma exposição toda de lado, porque não tinha espaço para você ficar de frente. Então, isso que acontece com o cadeirante. Se não tiver um espaço livre embaixo da bancada, ele vai ter que ver a exposição, ou vai ter que ver os materiais de lado. Então, ele vai sair com um belo de um torcicolo ao final do percurso. Então, a gente tem aqui ao lado uma outra questão de alcance, que é a questão de quando se está em pé. Então, é muito comum nós vermos quadros, ou telas, ou DVDs, filmes passando, numa altura que o cadeirante não consegue acessar. Então, quando ele fica olhando muito para cima, ele também vai ter a questão do pescoço, né, torto. Não só o cadeirante, mas uma criança, uma pessoa com nanismo, quem tiver baixa estatura. Então, a gente indica que essa altura, né, desça um pouquinho, que a gente coloque o centro ou a linha de base a 1,15 de altura. Isso serve para marcação de quadros, né, em exposições. Então, vocês podem ver que as exposições com acessibilidade, pelo menos as que eu faço, elas vão ter um nível um pouquinho mais baixo. As pessoas estranham, tá? Mas isso é uma coisa que é desenho universal, atende a todos. Então, próxima tela, por favor. Superfície de trabalho. Então, a gente tem aqui uma medida, aqui é um outro Sesc Verão, então esse Sesc Verão, ele tem um mix de exposições com instalação esportiva, são espaços multiuso, geralmente, né? Então, aí a gente coloca aqui as bancadas com uma superfície de 75 de altura, com encaixe. Ao lado das fotos, vocês vão ver uns desenhos, né, os desenhos técnicos que mostram em planta e na lateral as medidas, e quem se interessar pode consultar isso na NBR 9050 da ABNT, tá bom? Isso aí é só dar um Google e consegue baixar essa norma. Agora o 6. É muito importante também a aplicação dos ângulos de alcance visual. Quando nós estamos sentados ou em pé, nós temos um ângulo de alcance visual para baixo ou para cima, né? Nós colocamos, eu costumo trabalhar com uma margem de 32, 35 centímetros livres no chão e um limite de 2,10 metros. Isso pode descer 5 centímetros, pode subir 5 ou 10 centímetros, a gente procura trabalhar nessa margem pela mesma questão anterior aos quadros que eu falei para vocês. Coisas muito lá no alto, as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ler, e coisas muito embaixo também. Então, aqui eu tenho a seguinte observação a fazer. Legendas no chão não são indicadas. Por quê? É difícil enxergar, e segundo, que se tiver muita gente passando, vai cobrir todas as legendas. Então, o ideal das legendas, elas ficarem nessa altura aí de 1,10 m, 1,15 m de altura, tá? E as legendas, sempre que possível, fundo claro, com a fonte contrastante, bem iluminadas, e elas também, de preferência, com o braille e a fonte ampliada. Então, na mesma legenda, você consegue resolver todas essas situações. Próximo, por favor. Informação e sinalização. Novamente, o que está sendo dito aqui nesse quadro é que a gente precisa deixar tudo que a gente tiver acesso à leitura ou a toque numa altura de 1 metro a 1,15 m, de preferência, quando for alguma bancada, que ela seja
levemente inclinada, porque se ela tiver algum texto em braille, é mais fácil para as pessoas lerem o braille no inclinado do que no horizontal ou no vertical. Então, assim, impressão em braille na vertical é muito difícil de ler, então a gente sempre procura fazer uma superfície inclinada. Nessa foto um pouquinho menor, colorida, tem uma reprodução, uma exposição itinerante da Fundação Dorina Noel, e aí tem uma reprodução de um busto do Louis Braille, e à frente dele tem uma legenda que está em fonte ampliada, com a Libras, aí no caso a Libras fica transparente por cima, para a pessoa poder tatear e conseguir ler o texto que está embaixo. Próxima tela. Linguagem sonora. Então, é pedido na norma que nós sempre tenhamos uma linguagem dupla, para você atender os vários tipos de deficiência. Então, a gente precisa sempre ter a linguagem sonora e a linguagem visual, ou seja, se nós estamos aqui fazendo a nossa live, nós temos a nossa intérprete de Libras, e o ideal seria que se tivesse legenda também acontecendo aqui. A minha tela não aparece, eu não sei se tem alguma outra tela, mas o ideal é a gente sempre ter 2 tipos de informação para atender as diferentes deficiências. Porque há, por exemplo, surdos que falam Libras e há surdos que geralmente perderam a audição ao longo dos tempos, então eles não aprenderam Libras, então a legenda é muito importante para eles, tá? No caso, a gente chama de surdo oralizado. Aí o outro item é a sinalização tátil e visual do piso, que eu já comentei, mas, enfim, isso é objeto de uma norma à parte, existe uma norma, que é a norma NBR 16.537, que ela explica toda a colocação de piso. Mudança de rota, tem um piso de alerta, se tiver algum obstáculo, precisa ter um piso de alerta também. Então, o piso de bolinhas nós chamamos de piso alerta, e o piso de listinhas a gente chama de piso direcional, ok? Então, próxima tela, por favor. Certo, a próxima tela está cortada um pouquinho, cortou em cima, mas, enfim, é importante aquilo que eu falei para vocês, de ter a bancada, né, inclinada na diagonal, e que ela tenha acesso livre embaixo. Essa, no caso, é uma foto que eu tirei no Memorial da América Latina, aqui em São Paulo. É muito bonito, é uma maquete do memorial inteiro, ela é feita em metal e pedra, e ela fica ao ar livre, né? Então, ela só tem 2 poréns. Essa base central, ela dificulta o acesso da pessoa cadeirante. Então, geralmente, é legal que você coloque os apoios nas laterais. E um outro problema que ela tem é que ela, como é em metal, ela pega fogo. Ela fica quente, ela pega todo o calor do sol. Então, se uma pessoa cega for tocar, meio complicada a questão. Então, a gente precisa prestar bastante atenção aos materiais também. Um outro item é a sinalização de degraus. Sempre que nós tivermos desníveis, né, desníveis a gente considera até 2 milímetros, é considerado um desnível, né, e a gente tem que rampear, porque a pessoa que tem dificuldade de mobilidade, ela não consegue, né, atravessar esses 2 centímetros. Esses 2 centímetros, que no caso de uma soleira, por exemplo, já é um obstáculo. Então, a gente tem que rampear ele, fazer uma inclinaçãozinha dele, e em 50%. 1:2, a gente tira aquilo ali para facilitar a pessoa a subir a perna na soleira, por exemplo, né? Quando nós tivermos degraus, a gente tem que fazer uma sinalização contrastante, porque a pessoa que tem baixa visão, que é a maioria dos deficientes visuais, 80% deles tem baixa visão, que por uma questão de saúde, vai se perdendo a visão ao longo do tempo. Então, a pessoa não consegue saber se tem degrau, se tem alguma demarcação, alguma coisa, então a gente precisa marcar isso com uma faixa luminosa, de preferência com uma cor contrastante, tá? E assim, a gente se preocupa bastante também com essa questão da sinalização, braille, de piso tátil, etc e tal, porque 80% das pessoas com deficiência são pessoas cegas. Então, eles são a grande maioria. Então, a gente precisa procurar atender a todos. Próxima tela, por favor.
Então, eu já comentei sobre desníveis, isso já passou, né? A gente precisa atender os desníveis, quando eles forem acima de 5 centímetros também, precisamos fazer rampas, aí rampas longas, não é só uma rampa curtinha, né? E aí, propriamente dito, falando de rampas, existe uma relação ideal para que uma pessoa consiga, com independência, a ideia sempre é ter independência. Então, o que eu sempre digo, acessibilidade não é sair colocando corrimão, barra e rampa à torta à direito. Por quê? Uma barra colocada errado não ajuda em nada e foi gasto dinheiro à toa. Rampa e a mesma coisa. Então, a gente precisa atender uma regra de inclinação, de altura e de profundidade, para poder fazer uma rampa que seja percorrida com um corrimão, com a altura correta, que a pessoa consiga fazer sozinha, tá? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, a norma está aí, eu estou dando esses detalhes para você, das coisas que eu vejo que acontecem de mais errado, né, nos espaços culturais, mas é uma coisa muito técnica e muito específica. Então, de preferência, contratem um profissional especializado em acessibilidade, porque senão é o que eu disse para vocês, vai ser gastado dinheiro à toa e o problema não vai ser resolvido, porque 10 centímetros a mais ou menos na altura de uma barra impossibilitam a visita. Então, próxima tela, eu acho que talvez já esteja no final do meu tempo. Paulo, posso só falar do novo normal? Legal. Então, é o seguinte, falando um pouco aqui da pandemia, né, pós-pandemia, o que vai acontecer? Nós temos aqui indicação de que a circulação dos espaços culturais vai ter que ser um pouco diferente quando eles abrirem. Então, a gente indica a circulação no sentido único. Então, o que acontece? Entra por uma porta e sai pela outra. Não é possível voltar, né? Para a gente não confundir, as pessoas não se cruzarem. Isso é uma das possibilidades no ambiente quadrado, que é o primeiro do slide de cima. No slide ao lado, que tem várias salas contíguas, também se pensa na mesma coisa, da gente fazer esse circuito que ele vai, ele sobe, ele desce, ele vai indo, que também seja um circuito único, tá? E aí uma outra possibilidade que está na última tela, que está um pouquinho apagado aqui para mim, não sei se está apagado para vocês, mas que esse percurso seja circular. Se tiver alguma escultura, algum objeto central, que se faça esse percurso ser feito de uma forma circular. Outra coisa que também a gente vai precisar fazer é a demarcação no piso para as pessoas cumprirem as regras de distanciamento de 1,5 m a 2 metros. Então, é de bom tamanho que se faça essa impressão, essa digitalização e se faça essa impressão no piso, porque o brasileiro é um pouco rebelde, para não dizer outra coisa, e ele vai, mesmo com a sinalização, é possível que ele não queira obedecer, mas a sinalização obrigatoriamente já faz com que a pessoa aguarde ela no seu espaço, tá? Só para concluir, eu queria dizer que eu acho que, assim, um lado bom da pandemia é que, assim, a parte virtual, disposições, né, está trazendo mais público. Isso está, assim, as pessoas estão aferindo que está vindo muito mais público, está tendo muito mais visitação. Então, eu acho que é um lado bom. E um outro lado bom que eu vejo, né, para acessibilidade, é que, obrigatoriamente, a gente vai ter que ser uma circulação correta. Então, por conta disso, a gente vai ter que pensar melhor nos trajetos. Isso vai ajudar muito a circulação, que a maioria das vezes não é pensada. Ok? Eu acho que é isso. A última tela. Muito obrigada. Aqui está um logotipo da minha empresa, meus contatos, site, Facebook, Instagram. Estou completamente à disposição de quem tenha dúvidas, quem queira trocar ideias. E aguardo com ansiedade aqui agora a fala da Márcia. Ô, Silvia, obrigada pela sua participação. A gente nota que agora, na pandemia, muitos hábitos estão sendo repensados e com a acessibilidade não seria diferente, principalmente essa acessibilidade que a gente fala como acessibilidade física, uma vez que, quando a gente fala no campo da museologia, principalmente na arquitetura também, a gente não está falando da acessibilidade apenas no sentido físico, né?
mas também numa questão de atitude, que é uma das coisas que, inclusive, a Biblioteca Estadual do Ceará e toda uma equipe que também trabalha aqui na secretaria e em conjunto com vários técnicos de outros equipamentos culturais na nossa rede de equipamentos, eles têm um diálogo muito intenso sobre essa cultura acessível e como essas práticas, não só da questão do comportamento, mas também de como os aspectos museológicos são adaptados para essas questões, que eu diria nem que seria uma adaptação, mas, na verdade, já meio que já está incorporado nas equipes essas práticas, e é com esse intuito que a gente está trazendo a equipe do Museu da Cultura Cearense, que faz parte do Complexo Centro Cultural Dragão do Mar, através da Márcia e da Lara também, que vão estar falando para a gente um pouco dessa experiência. Te agradeço, Silvia, e daqui a pouco a gente volta para discutir um pouco mais desse assunto. Márcia, seja bem-vinda. Obrigada pela participação. Obrigada a toda a equipe do Museu da Cultura Cearense por estar aqui conosco nessa linguagem tão bonita que é a cultura acessível nos museus. E com você eu vou deixar a palavra. Márcia, seu microfone está silenciado. Pronto, começando. Então, obrigada. Eu queria agradecer a Roseli pelo convite, ao MIS, parabenizar pelos Fórum 40 anos. Um bom dia a todos. Saudar a Silvia Arruda, parabéns pelo trabalho. Vamos procurá-la, sim. E saudar todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu sou uma mulher morena, tenho cabelos curtos, encaracolados, estou usando uma roupa preta, com colar vermelho, armação também vermelha, meu sinal é esse. E o projeto Acesso, ele iniciou em 2006, a partir da minha percepção da necessidade de incluir as pessoas com deficiência, porque percebi a reduzida presença no Museu da Cultura Cearense, MCC, Dragão do Mar. Então, é uma criação coletiva com a participação dos sujeitos desde o início e com apoio de várias instituições. Temos a equipe formada por Carlos Viana, Lara Lima, que estão conosco há 10 anos, têm deficiência visual, e Cleiton Santos, estagiário, que atua no núcleo educativo, é surdo, e está conosco há 1 ano, contribuindo muito. O objetivo do projeto é promover, respeitar e fortalecer processos identitários das pessoas com deficiência, que são marcadas pela exclusão nos museus, espaços de poder, onde indivíduos e grupos hegemônicos ditam o modo de ser do museu, como exibir, quem pode apreciar e o que pode apreciar entre as demais ações que são decididas dessa forma. Então, para quebrar esse paradigma, a gente luta para garantir o protagonismo dos sujeitos na criação e desenvolvimento de ações museológicas inclusivas e, ao mesmo tempo, formar profissionais de museus com atitudes afirmativas, solidárias, aptos a desenvolver programas educativos voltados para potencialidades dos nossos sujeitos, do projeto, e também para possibilitar o acesso de todas as pessoas. Nós trabalhamos com 3 linhas de ação: pesquisa, educação e comunicação. Essas ações são realizadas em conjunto com os núcleos do Museu da Cultura Cearense e propiciam investigar para criar mediações didáticas, expografias, serviços
informações, tecnologias, para possibilitar a fruição de obras, objetos e conteúdos de forma acessível, e também de maneira fácil, confortável e segura para todas as pessoas. Agora estamos atuando no ambiente virtual, tendo à frente o Carlinhos, a Lara e o Cleiton, que estão fazendo lives com temáticas relacionadas à acessibilidade. Márcia, o seu microfone ficou mudo novamente. Ele ficou mudo desde que momento? Acho que pouco tempo. Cerca de... muito pouca fala agora. Então, sobre o campo, voltar um pouco. Então, o objetivo da pesquisa é conhecer o público-alvo, suas características sociais, seu modo, como vivem, sentem, percebem, significam os museus, as preferências e práticas culturais, os obstáculos que apontam para a acessibilidade aos museus, a diversidade, singularidades e potencialidades. Utilizamos como técnica de pesquisa grupos focais, entrevistas individuais, observação participante, conversas informais, e outras fontes para identificar recursos, tecnologias e práticas que tornem cada vez mais inclusivo o museu. Um exemplo de experiência que reuniu essas 3 ações, pesquisa, educação e comunicação, foi a exposição Na Ponta dos Dedos, realizada de 2010 a 2011, está aniversariando agora, enfim, agora e o ano que vem, que gerou resultados frutíferos que utilizamos até hoje e propiciou a pesquisa de 100 pessoas com deficiência visual, em parceria com o Observatório de Museus e Centros Culturais, que fazia pesquisa de público de museus e centros culturais na época, em parceria com a Fiocruz, com o Instituto Brasileiro de Museus, com o IBGE, que fez análise de dados da nossa pesquisa. Na época, eu procurei a coordenadora do projeto, Luciana Sepúlveda, ela topou, então nós adaptamos a metodologia e os questionários com questões relacionadas ao perfil do público, para o Braille, para letras ampliadas, e essa pesquisa ela permitiu conhecer com mais profundidade um público específico. A exposição foi um convite da Associação dos Cegos, que queria homenagear o bicentenário do Louis Braille. Então, reunimos um grupo de professores e alunos da Associação dos Cegos, pesquisadores com deficiência visual, artistas, educadores e funcionários do MCC, equipe do Projeto Acesso, para criar uma exposição em que tudo podia ser sentido, tocado, experimentado. Então, eram muitos materiais relacionados ao universo Braille e ao público-alvo. Eu queria mostrar, por favor, o slide agora. Então, são fotografias, 4 fotografias da exposição Na Ponta dos Dedos, da fotógrafa Marina Cavalcante. Na primeira fotografia, da esquerda para a direita, nós temos uma máquina Braille, ela ficava disposta numa mesa com muitos materiais relacionados ao universo Braille, vemos também parte de uma bengala. Na segunda foto, nós temos uma mão tocando o rosto do Louis Braille, feito pelo artista Vavazin, foi um pedido da
a Aureni Lopes, ela é cega, queria saber como era o rosto do Louis Braille. Ela também trabalhou como mediadora na exposição e pesquisadora. Nas duas fotos abaixo, são duas fotos de um vestido com aplicação de letras Braille, feitas pela artista Marina de Botas, a pedido também de uma pessoa cega. O vestido é preto, cinza e branco. Ele foi instalado de forma que todas as pessoas, na altura das pessoas que pudessem tocar, sentir. Infelizmente, na época, não estava bem na altura das crianças. E, além disso, na exposição, nós tínhamos mediação com os próprios sujeitos, textos e legendas em braille, letras ampliadas, audiodescrição, que foi feito por uma equipe da Universidade Estadual, primeira audiodescrição, né, feita para a exposição pela equipe e também por nós. Produtos com rótulos em braille, que foi resultado da pesquisa da Aureni Lopes, então tinha produtos farmacêuticos, produtos alimentícios, as embalagens dos produtos. Tínhamos vídeos em libras com conteúdo da exposição, também foi a primeira vez utilizado. Vídeo com legendas e janelas de braille sobre legislação e com depoimento das pessoas com deficiência visual, piso tátil, maquetes. Tivemos uma sala escura que causou muita sensação, medo das pessoas videntes, com vários elementos dentro da sala que podiam ser sentidos, tocados, e obras feitas na parceria entre pessoas com deficiência visual e artistas. Então, essa experiência reuniu pesquisa, educação e comunicação e outras ações, e gerou, é um exemplo, né? E gerou conhecimento, pertencimento, valorização das outras pessoas, porque muitos visitantes não conheciam o universo da pessoa com deficiência visual, e gerou recursos que são utilizados até hoje, né? Na exposição de longa duração Vaqueiros, nas temporárias, além de outros recursos que vamos aprendendo, estudando, nunca paramos, queremos aprender muito mais, agora temos o contato da Silvia Arruda, e ao longo de 2006 a 2019, tivemos a participação de cerca de 6.000 pessoas nas distintas atividades, e o projeto chega até aqui com um histórico de desafios e resistências, com a proposta de continuar a luta por uma museologia social e afetiva, de tornar um museu empático, que admite a experimentação, outras vozes, muitas vozes, a voz da diversidade e do pertencimento. Temos muitos avanços no campo da acessibilidade nos museus, tanto no ambiente presencial como no ambiente virtual, mas precisamos melhorar, aprender muito, e isso só será possível com a participação das pessoas com deficiência para garantir a acessibilidade em todos os museus e na sociedade. Aqui, no âmbito das políticas culturais, nós temos foi criado pela Secretaria da Cultura do Estado o GT Cultura Acessível, que tem a participação de muitas pessoas, e é uma grande conquista para garantir a inclusão no setor cultural. Quero passar a palavra para Lara Lima, agora, que vai falar sobre as ações de educação e comunicação. A Lara está conosco, vai completar 10 anos, ano que vem, com muita competência e propriedade, tornando-se uma consultora convidada por muitas instituições. Ela, Carlos Lima, Cleiton Santos e todas as pessoas que passaram pelo projeto Acesso demonstram que ter as pessoas com diversidade, deficiência, nos museus enriquece e engrandece as práticas museológicas.
E queria, por fim, dizer que estamos abertos à participação de todos e todas. Nosso e-mail é projetoacesso@gmail.com. Agradeço a atenção, obrigada. Com você, Lara. Bom dia, pessoal. Falar um pouquinho sobre as ações da educação, né? Uma coisa que a Silvia falou na fala dela, que eu fiquei pensando aqui, eu disse, nossa, não é só aqui, né? A dificuldade de formar o público-alvo, né? E é um dos nossos grandes desafios é trabalhar em cima da formação desse público-alvo, né? Então, hoje em dia não, desde muito tempo já a gente vem trazendo, né, tentando trabalhar com instituições que se tornaram parceiros ao longo dos anos aí, a SAC, que é a Sociedade de Assistência aos Cegos, a ASCEC, né, a Associação de Cegos do Estado do Ceará, o Instituto Filipe Maldoni, Casa da Esperança, o ICES e tantos outros, né, e a gente vem tentando trabalhar de forma que a gente traga desde as crianças até os adultos, né, para que as pessoas adquiram essa prática de ir ao museu. A gente sabe que, infelizmente, ainda não é uma prática tão comum. Então, se a gente pensa que se a gente começa a trabalhar com esse público-alvo desde cedo, a gente vai conseguindo incutir o gosto de ir ao museu, de desfrutar desse espaço cultural, desfrutar do que tem ali, de ter o direito de escolher se a exposição é bacana ou não, se atrai ou não, né? E a gente vem sempre tentando fazer esse processo de trazer essas pessoas, de propiciar os recursos, né, assistivos que são necessários, que a gente sabe que colaboram muito. Então, a gente vem tentando trabalhar com isso, né? A construção das nossas mediações, a gente sempre vem fazendo um trabalho de antes, durante e depois. Então, muitas vezes a gente vai às escolas, fala do que tem exposição, o que trata a exposição, qual é a temática, o que eles vão encontrar, né? E daí eles vão e a gente faz um trabalho, né, do depois, o professor trabalha com aspectos que foram abordados durante essa mediação. Então, a gente sempre tenta fazer essa atividade do antes, durante e depois da visita, né? Às vezes a gente faz algumas oficinas também que estão relacionadas às exposições. Então, a gente tem sempre, né, nos guiado por essa linha, vamos dizer assim, né? Teve um projeto bem bacana que aconteceu, inclusive antes de eu entrar no projeto, né, que foi o projeto do Ateliê Experimental, que foi um grupo de pessoas cegas, acho que foi mais ou menos na época da exposição Na Ponta dos Dedos, e era um projeto bem bacana porque os artistas trabalhavam junto com as pessoas cegas. Então, o projeto foi construído a várias mãos, né? Os artistas junto com os cegos, e daí eles foram trabalhando, discutindo essa questão da arte, né? Tiveram vários nomes aí do cenário da nossa cultura cearense, né? O Eduardo Eloy, a Cris Soares e vários outros aí, né? Que trabalharam junto com os meninos cegos. É um artista que faz bastante sucesso entre o pessoal, é o Grude, né, o Marcelo Grude, por conta das obras que muitas vezes tem a ver com som, então faz sucesso aí no meio do pessoal, dos cegos gostam muito das obras dele, uma vez que são interativas, né, e o pessoal pede muito essa coisa do toque, né, uma coisa que se questiona muito, eu vou no museu fazer o quê se eu não posso pegar, né, eu já ouvi muito isso. Então, quando acontece quando o artista cria uma obra nesse sentido, ela acaba que vira, né, sensação. Todo mundo quer ver, quer pegar, quer interagir. Né? Uma das coisas que a gente sempre tem tentado fazer é isso. Outro ponto que a gente aborda sempre é trabalhar em cima da formação dos educadores, da formação dos profissionais dos museus, dos profissionais da cultura, de modo geral. Então, a gente sempre disponibiliza cursos. Né? Esses cursos a gente aborda aspectos como conduzir, como receber uma pessoa com deficiência visual. A gente trabalha com os cursos de Libras, trabalhamos com o curso de Braille, de audiodescrição, né? Ano retrasado a gente conseguiu fazer um curso que foi muito bacana, foi um curso grande, teve mais horas, se não me engano, acho que foram 80 horas, e a gente trabalhou com aspectos, né? Uma moça ministrou lá um módulo que foi sobre as pessoas com transtorno do espectro autista. Tivemos também outra profissional que ministrou um módulo sobre as pessoas com deficiência intelectual. Então, a gente sempre tenta expandir essa formação, né, e trabalhar da melhor maneira possível para que todos se sintam acolhidos e todos tenham essa vontade de voltar. O curso de atendimento à diversidade a gente dá todo ano a gente ministra, né, uma vez que temos eu e Carlinhos, então todo ano a gente faz, né, oferta o curso em duração de 50 horas e aborda
né, os aspectos de como recepcionar, como atender, como conduzir, como deixar a pessoa à vontade, se ela quiser ajuda bem, se ela não quiser, respeite, né, a gente sempre trabalha com essa questão da autonomia, é um dos pontos que a gente sempre tenta, né, bater em cima, que a pessoa tem que ter autonomia para circular sozinha ou acompanhada, né, como ela quiser. É uma coisa que a gente sempre bate em cima disso. Inclusive, o Cleiton vai ministrar um curso, né, o Cleiton que a Márcia falou, que é educador de Libras, no final de outubro, né, vai começar um curso de Libras com o Cleiton. E deixa eu ver o que mais. Nossa, a gente já teve tanta gente bacana que passou ministrando esses cursos, né, o primeiro curso de audiodescrição que a gente teve foi ministrado pelo professor Francisco Lima, que é da UFPE, né, o Chico é cego também, e foi um cara com quem eu particularmente aprendi muito, né, o Chico é referência e é um profissional muito bom, né, que traz umas ideias, que bate muito em cima do empoderamento da pessoa, né, avaliar aquilo por conta dela e tal, e eu sou fã do trabalho do Chico, né, destaco sempre, e foi uma oportunidade muito boa que a gente teve, né, de ver o que se faz por aí, o que está se fazendo, a gente sempre está se atualizando, está estudando, né, fazendo outros cursos, buscando outras informações, outros meios, né, para conseguir dar conta dessa gama tão grande, né, a gente não para de estudar nunca. Né. E, deixa eu ver aqui, vamos lá, entrando no eixo da comunicação, eu queria destacar a exposição Vaqueiros, uma vez que é de longa duração. E por que eu estou falando isso? Porque nas de longa duração a gente tem mais tempo de fazer as coisas, né? Na de curta duração a gente faz, sim, não deixamos de fazer, mas na de longa duração a gente sempre trabalha com aquela, vamos experimentar, né? Então a gente cria, recria, cria de novo, né? E no Vaqueiros a gente conseguiu já fazer muita coisa, né? Os mobiliários são os recursos que a gente utiliza, né? A gente fez o mobiliário tudo certinho, de acordo com a altura da ABNT, com a inclinação, e daí a gente usa o desenho tátil, né, para que as pessoas sintam como que é, usamos réplicas de obras, usamos os textos em braille, texto ampliado, audiodescrição, vídeo de Libras, né, são recursos que sempre estão presentes aí dentro dos nossos recursos disponíveis, né, uma coisa que a gente está começando a trabalhar agora são os QR Codes, né, uma vez que a gente sabe que o braille não atende todos os cegos. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas que ficaram cegas depois de adultos e muitas não sabem o braille, não são usuários do braille. Né? E com o QR Code, com a disponibilidade desses textos em áudio, né, seja nos QR Codes ou em algum dispositivo de som, uma caixinha de som, alguma coisa do tipo, você amplia o acesso, né? E daí ele não vai atender só uma pessoa cega, né? Ele vai atender uma pessoa idosa que tem dificuldade de ler, uma letra menor, ou coisa do tipo. Assim como as letras ampliadas não atendem só as pessoas que têm baixa visão, né? Assim como a audiodescrição hoje em dia não atende só os cegos, não é um recurso voltado só para os cegos. Então, a gente vê que esse desenho universal, né, essa acessibilidade acaba sendo para todos. Né? Muitos desses recursos a gente consegue usar tanto nas exposições de longa duração, como nas exposições de curta duração. Né? Nas de curta, a gente faz uma correria danada, mas dá certo. Né? Fazer a descrição de exposição de curta duração, eu sempre brinco, eu digo que se vira nos 30, né? Porque a gente pega o material um pouquinho antes e vai estudar para poder fazer e disponibilizar. Eu sou graduada em Letras, com habilitação em Português e Espanhol pela Universidade Federal do Ceará. E quando eu entrei no projeto, comecei a estudar, fui aluna do Chico, né, fui aluna da Bruna, que é da UES, né, a Bruna Leão. Fiz outro curso com a professora Marisa Deraldo, que também é da UES. Né, e daí eu comecei a estudar e comecei a fazer consultoria, né, em audiodescrição. E venho desenvolvendo esse trabalho já há bastante tempo. Né, trabalho em parceria com a Thalita, que trabalha com a gente lá, faz parte da equipe do projeto. A Thalita faz os roteiros, eu faço a consultoria, e trabalhamos juntos, eu e Carlinhos, no desenvolvimento dos outros recursos, né, muitas vezes a gente faz as legendas em braille, quando a exposição vai ficar mais tempo, a gente tenta fazer no acetato, que é um material onde a legenda vai durar mais tempo do que no papel, né, ela vai ter uma resistência maior, então a gente trabalha na criação e na difusão desses recursos também, né, e deixa eu ver se está faltando mais coisa. Pegar a minha pesca. Acho que é isso. Basicamente. Não, tá faltando uma coisa. Rapidinho.
As lives, né, que a Márcia falou, que a gente vem desenvolvendo aí ao longo dessa pandemia, que foi um mundo super novo, né? Acho que pegou todo mundo de surpresa e a gente teve que se adaptar, assim como vocês, né? Então, a gente vem desenvolvendo várias lives aí. Na Semana de Museus, na Primavera dos Museus, fizemos sobre a dificuldade de acesso que a gente tem nos ambientes virtuais, né, dos espaços culturais. A gente sabe que nem todos os sites são acessíveis. Então, foi um dos pontos que a gente levantou. Levantamos o protagonismo da mulher com deficiência, de como que se dá a participação dessa mulher na visitação do museu, enfim. E a gente sempre vem trabalhando com a questão de acessibilizar as nossas postagens aí nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, né, em todas as redes aí. Sempre vem usando as hashtags, o Pra Cego Ver, para todo mundo ver, né, essas bandeiras que a gente sempre levanta e traz, a gente vem disponibilizando esse material com audiodescrição, vem fazendo os vídeos e livros para convidar o pessoal. O Cleiton fez várias lives também, tratando dos aspectos da cultura surda, né. Então, a UMCC já promoveu 3 cursos durante essa pandemia, vai para o 4º, e a gente sempre tem tido a participação do público com deficiência nesses cursos. Isso é uma coisa que nos deixa muito felizes, uma vez que, a partir da divulgação, né, dessa divulgação acessível, de a gente conseguir fazer a informação chegar nessas pessoas, essas pessoas vêm participar como consumidores da cultura que são e que devem ser. Agora sim, acho que basicamente é isso. Obrigada. Ô, Lara, obrigada, assim, a gente aprende sempre muito, e uma das coisas que eu tive enquanto experiência de gestão de equipamentos culturais, lá na Casa do Saber e Cego Aderaldo, que já levava o nome de uma pessoa com deficiência, o quanto era importante essa articulação com o público-alvo. Em alguns momentos a gente teve alguma interação com pessoas com a deficiência auditiva e também a deficiência visual, mas nunca era um público que tinha... É como se lá no interior, no Sertão Central, eles tivessem essa dificuldade, já era uma barreira natural por si só, chegar a essa coisa do museu, né, da prática de ir ao museu que você falou no comecinho aí da sua fala. E o professor Silas de Paula, no começo do fórum, a primeira fala dele foi muito nesse sentido, de que a gente precisava começar a ter um foco maior de aprendizado e de experiências no campo da cultura, no sentido de que, uma vez que o futebol ele tinha todo esse trabalho de base, né, de conhecimento, de interação da comunidade com toda essa prática do esporte, a cultura também poderia ser essa chave, inclusive, de mudança de comportamento, né? A gente compreende, você falou, tem umas pontos muito interessantes no campo da tua fala aí, quando você diz que as escolas e a articulação que o museu começou a ter, né, a partir com essas associações, com escolas que já têm essa abertura para a educação que foca na pessoa com deficiência. Mas uma das coisas que eu achei mais interessante era uma coisa que eu sempre pensei enquanto arquiteta, enquanto nós, que somos ditas pessoas sem deficiência, né, e que tipos, outras deficiências também temos, né, que não é apenas física, mas o quanto essa interação com o público com deficiência faz com que a potência aconteça, né? Quando você traz essa coisa da interação com os artistas para criar uma obra que, de fato, seja acessível para todos os públicos, né? E aí é com isso que eu queria chamar as nossas colegas, a Márcia e a Silvia, e durante essa chegada delas, eu queria destacar que o trabalho do Museu da Cultura Cearense, ele não começa... Ele já começa há muito tempo atrás, com a iniciativa da Valéria Laena, que é a superintendente hoje do museu, e dos museus do Centro Cultural Dragão do Mar. São 2 museus que temos, o Museu de Arte Contemporânea e o Museu da Cultura Cearense. O Museu de Arte Contemporânea também tem um núcleo muito potente de trabalho com a acessibilidade, e por iniciativa da Valéria, todo esse trabalho começou lá atrás. Inclusive, a Valéria acabou virando uma referência nessa prática. E
Eu queria falar com vocês, Márcia e Silvia, nessa coisa da interação com o desenho universal, a autonomia, como é que a gente poderia inserir cada vez mais esses profissionais, tanto da cultura, quanto esse público acessível nessas nossas atividades. Você quer falar, Márcia? Sim, pode ser. Acredito que nosso trabalho já mostrou alguns caminhos de como incluir. É muito importante a participação das pessoas com deficiência à frente de todos os trabalhos, para tanto nessas áreas que eu já falei, de pesquisa, educação e comunicação, e que não seja só nos museus, ter esse desenho universal, que se amplie para todas, que seja físico, informações, serviços, pensar também no entorno, na acolhida, na chegada até o museu, pensar na cidade, né, como essas pessoas chegam até as cidades, transportes, e também garantir que os trabalhos, as exposições e demais atividades nos museus garanta essa autonomia, né, das pessoas, seja para todas as pessoas, né, todos os visitantes, e sempre pensar na autonomia, porque eu me lembro de uma entrevista que eu fiz, uma pesquisa acadêmica de pós-graduação, que a pessoa falou para mim que o que era mais difícil para ela é que ela não tinha autonomia de percepção na exposição. Era sempre outra pessoa descrevendo as obras, falando sobre a exposição para ela, e ela gostaria muito de ter essa autonomia dentro do espaço. E eu acho que cada vez mais pensar nisso. No caso, era uma pessoa com deficiência visual, mas a gente ampliar para contemplar toda essa diversidade no desenho universal, uma acessibilidade que amplie para todas as pessoas e utilizando recursos que amplie todos os públicos e com todos os recursos possíveis. O que eu queria dizer é o seguinte: eu, como arquiteta, eu fiz uma pesquisa rápida, né, 10 cursos de arquitetura que eu pesquisei, apenas 3 deles tinham a acessibilidade, né, os outros não consta acessibilidade na grade curricular, sendo que tem lugar que, inclusive, a matéria é optativa. Então, a gente já vê daí uma grande falha na formação, né, das pessoas, e aí, inclusive, eu me lembro que eu tive uma estagiária de uma universidade importante aqui de São Paulo, particular, que ela disse que os professores cobram acessibilidade, vocês, olha, incluam acessibilidade no projeto, mas não tem aulas de acessibilidade. Agora, quem é o estudante que vai se debruçar detalhadamente sobre uma norma para poder aplicar ela nos seus projetos? Não existe, gente, não existe, é praticamente impossível, né? Então, por conta desse déficit na formação, é que eu comecei a fazer os cursos livres, ministrar cursos livres, né? E instituições culturais, enfim, e quando não sou convidada, aí eu crio o curso, eu vou atrás de espaço e tudo, e vou convidando as pessoas, porque nós precisamos de formação, é isso que estamos precisando, né? E outra coisa também, eu acho que a acessibilidade é um assunto transdisciplinar, ele quer dizer respeito a todas as atividades do ser humano, né? Então, eu acho que, assim, para além do curso de arquitetura, todos os cursos deveriam ter, porque é obrigatório ter Libras, mas o que Libras atende em relação a todo o universo das deficiências? É uma parcela muito pequena, né? Então, eu acho que, inclusive, eu fiquei sabendo, através dos grupos de acessibilidade de WhatsApp aqui que eu pertenço, que uma pessoa do Rio de Janeiro, no curso de gastronomia,
ela está apresentando acessibilidade no curso de gastronomia. Então, acho que é por aí, gente. A gente tem que implantar acessibilidade em todas as áreas, né? Isso o desenho universal é para todos. Então, quando a gente está planejando, no caso da exposição, uma exposição com desenho universal e com acessibilidade, isso vai fazer fixar melhor os conteúdos para todos os visitantes, né? Então, por exemplo, se a pessoa não gosta de ler, ela vai ouvir o audioguia, né? Se ela não gosta do audioguia, ela tem texto. Se não for o texto, quer dizer, nós somos muito diferentes, a diversidade é muito grande, cada um tem seus talentos, as suas preferências, né? Então, aí a gente consegue. O que adianta a gente ter um texto de parede, um texto de abertura, que as pessoas leem e não entendem? Não adianta nada, né? Então, a gente tem trabalhado muito também com a comunicação com a linguagem simplificada. Por quê? Começa a atender, né, aquela porcentagem do público que vai numa exposição e não consegue entender o que está escrito num texto. Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que uma outra coisa que eu esqueci de falar, que o outro lado bom da pandemia, é que a gente vai ter que trabalhar mais fora do ambiente expositivo, vamos trabalhar mais outdoor, né? Então, enfim, exposições itinerantes, displays do lado de fora, tudo que vai ser fora do espaço museal pode atrair ao público, né? Isso vai ser uma forma das pessoas dizerem, puxa vida, o que acontece lá dentro, né? Porque, vamos e convenhamos, a arquitetura é uma coisa opressora. Então, você vê um baita de um palácio, né, onde tem uma exposição, você fica na porta, você para lá e fala, puxa, esse espaço não é para mim, eu não vou nem entrar. Então, a gente fazendo o movimento contrário, de trazer as exposições para fora do espaço museal, isso vai criar uma conversa com o território e isso vai atrair mais público, né? Vizinhança, passantes, etc, etc e tal. Eu me lembro que conversando com um gestor do Museu da Casa Brasileira, aqui em São Paulo, ele disse que tem gente que passa na porta e acha que o museu é uma igreja. Então, assim, está faltando essa conversa, né? Então, assim, se eles não vêm, nós vamos até eles, nós vamos até o público. Acho que é isso. Eu me lembro da minha faculdade de arquitetura, em Natal, no Rio Grande do Norte, a UFRN, onde a nossa maior interação de educação era realmente a educação pela experiência. A gente tinha uma professora maravilhosa na área de psicologia ambiental, e é muito isso que você fala, Silvia, a acessibilidade, ela está muito dentro desse campo da multidisciplinaridade. A nossa professora, inclusive, era psicóloga, ela não era arquiteta, acabou entrando em outros processos, e confesso a você que aprendi muito mais, eu, enquanto profissional da arquitetura e enquanto profissional da gestão cultural, aprendi muito mais as questões de acessibilidade e ter essa delicadeza com esse olhar para o contexto, muito mais na convivência com os alunos de fotografia, que eu sou fotógrafa também. Então, com os alunos da fotografia, eu digo muito que as pessoas com deficiência visual me ajudaram muito a enxergar aquilo que estava nas entrelinhas, né, todas as questões de subjetividade e que me ajudaram também a me formar enquanto profissional. Mas uma coisa que a Lara falou, que eu achei interessantíssima e que me abriu vários campos, inclusive de ideias, foi a utilização, Lara, dos QR Codes. Porque a gente está muito acostumado a ter as legendas, né, através do Braille, tanto a legenda fixa quanto a legenda móvel, que a gente também utiliza bastante em exposições, os mapas táteis e também, até nas fotografias também, a gente já trabalha hoje com fotografias em relevo para ter esse contexto mais ampliado de comunicação. E aí você trouxe essa informação dos QR Codes, que é uma coisa que também já está em alta. Eu nas pesquisas aqui, para a gente trabalhar um pouco do conceito do Museu da Imagem do Som no Ceará, a gente vem pesquisando práticas museológicas, tanto no Brasil quanto na América Latina e os países do Eixo Sul e Europa. E uma das coisas que a gente vem chamando a atenção também, além dessa coisa dessas comunicações fixas, é também a parte de mediação,
que auxilia muito nesse processo, como a Lara falou, tem a questão da autonomia, que ela é preservada, né, e que dá a esse usuário o poder de escolha. E aí, Lara, eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa tua experiência do campo da autonomia e da utilização dessas comunicações, tanto fixas quanto atitudinais, como a gente chama aqui, né, com o pessoal do GT de Cultura Acessível. Então, os QR Codes nós adquirimos, infelizmente ainda não implantamos em nenhuma exposição, porque chegou um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Então, tá lá para a gente usar quando voltar, se Deus quiser. Então, a gente adquiriu as etiquetas e a nossa ideia é disponibilizar os eventuais textos, legendas, audiodescrições, enfim, tudo que a gente vai disponibilizar também de forma física, digamos assim, né, a gente disponibilizar no QR Code. Uma vez que hoje em dia, né, muitos de nós cegos, utilizamos os smartphones da vida, aí, os celulares, e a maioria deles tem um leitor de QR Code, né? Então, é um recurso a mais, na minha opinião, um recurso muito bacana, um recurso barato, né, que eu não vou dizer que vai substituir tal coisa. Na verdade, a nossa intenção é usar como complemento e não como substituto, né? E é um recurso que pode viabilizar muitas coisas. Tipo, às vezes a gente sabe que você não tem grana sobrando para adquirir os equipamentos mais caros, mas aí você tem o QR Code, vai lá e faz essa função de complementar, de viabilizar de uma forma que todo mundo possa ter acesso. Como eu falei, nem todo cego usa o Braille, né? A gente sabe que nem todo cego usa o Braille. Então, algumas pessoas preferem aprender a usar o smartphone. Vou aprender por aqui, porque por aqui é mais fácil para mim, né? Como a Silvia bem colocou aí, cada um de nós temos as nossas preferências, os nossos talentos, as coisas que nós somos mais ruins, que nós temos mais dificuldades, né? Então, cada um acessa da maneira que lhe é mais confortável, né? O nosso lance com o QR Code é expandir o acesso, né? De forma nenhuma limitar, e sim expandir. E quanto à questão da autonomia, a gente sempre levanta isso lá no projeto, porque muitas vezes a pessoa fala, todo mundo tem que ser treinado, formado, digamos assim, para receber um público com deficiência, para saber conduzir, para saber como atender e tal, não sei o quê. E às vezes a pessoa meio que se frustra, porque chega um cego aí diz assim, você quer ajuda? E a pessoa olha para ele e fala, não, né? Então eu sempre digo muito isso, se a pessoa não quer ajuda, ok, respeite o espaço dela, a autonomia dela, né? Me aconteceu uma coisa, uma vez eu fui ver um filme num festival de cinema e a sessão era acessível, tinha uma descrição e tal, e tinham reservado lá a fileira da frente. E eu tava com os amigos da faculdade até, daí cheguei, aí uma senhora lá olhou e falou assim, moça, é aqui. Aí a minha amiga disse, é contigo. Eu olhei assim, eu disse, o quê? Ela foi e disse, a fileira da frente está reservada para vocês. Eu falei, não, muito obrigada, eu estou acompanhada, eu vou sentar mais para trás. Ela disse, mas você tem que sentar aqui. Eu disse, por quê? Não, porque foi reservada essa fileira aqui, mas eu não quero sentar aí, eu vou sentar lá atrás. Né? Então é o direito de escolha, tipo, por que eu tenho que obrigatoriamente sentar na fila da frente? Por que eu tenho obrigatoriamente que, para circular dentro de uma exposição, contar com o auxílio de um educador? Então, a gente bate muito em cima do direito dessa autonomia, do direito de escolha. Eu sempre uso como exemplo, por exemplo, peça tal vai vir para cá no Teatro X e daí ela tem audiodescrição. Eu tenho que ir só porque ela tem audiodescrição? De jeito nenhum. Eu tenho que ir porque eu me interessei pelo assunto, porque eu tenho curiosidade de ver. Assim como eu devo ir a uma exposição se eu me interessar pela temática, assim como nós sabemos que todos nós lemos um livro quando ele nos desperta algum interesse, alguma curiosidade, enfim. Então, a gente bate muito em cima desse direito da autonomia, desse direito de escolha. Acessibilidade é lei, não é favor. Então, tem que se fazer sim. Ou tendo público ou não, ela tem que ser feita. Eu queria agradecer, inclusive, a todas essas experiências ótimas que a Lara traz para a gente. Eu digo muito, nada vale mais do que essa interação com quem vive na pele todas essas experiências e que a gente, como você diz, a gente tem que dar o direito de escolha e de autonomia, isso é o essencial, e inclusive, é assim que a gente pratica
o direito ao acesso e o direito à cultura, que é um direito inalienável nosso. Queria dar um alô para o pessoal do chat, que está aí interagindo bastante. O Ednilson Sacramento tinha feito uma pergunta ali em cima, que era como posso ter acesso à acessibilidade de Braille. Eu não sei se a Lara quer responder isso, como é que vocês assim, querem fazer alguma fala a respeito? Como que é a pergunta? Como posso ter acesso e ele coloca aqui a acessibilidade de... Acredito que seja acessibilidade através de Braille, né? Da leitura de Braille. Augusto, será esse é Augusto? O busto do Luiz Braille a gente doou para a Associação dos Cegos do estado de Ceará. Como posso ter acesso à acessibilidade do Luiz Braille? Eu não sei, talvez ele possa explicar melhor, não? Eu não sei, mas de repente, Ednilson, você pode também entrar em contato com o pessoal do museu através das redes sociais, né, do MCC, para poder, inclusive, esclarecer isso. Sim. Eu queria agradecer a todos que estão aqui conosco, tanto aqui na nossa conversa, quanto também lá no chat, e dizer que a gente vai estar sempre aberto a essa discussão, porque é uma discussão muito importante, e que a gente possa sempre ter essa prática da experiência como aprendizado, né? Essa é a fala que eu deixo. Queria deixar aberto para vocês se despedirem de todos, poder dar um abraço, né, pessoal. Obrigada a vocês. Então, vamos lá, eu quero agradecer a oportunidade que o MIS deu e repetir, tenho até que mostrar para vocês, para quem quiser conhecer mais, vale até para o Ednilson, sobre o projeto Acesso, nós temos uma publicação impressa, temos com CD áudio, na época não foi possível a gente acessibilizar de outra forma, e é uma publicação com a capa azul e laranja, com o título Experiências Acessíveis no Museu da Cultura Cearense. Quem tiver interesse, pode entrar em contato conosco através do e-mail projetoacesso@gmail.com. E repetir que estamos abertos à participação de todos vocês. O projeto só tem sentido, repetindo, com a participação dos próprios sujeitos. Vocês viram a grande Lara, que está aqui contribuindo, assim como o Carlinhos e o Cleito. O projeto só engrandece com eles. Isso foi apenas um pequeno exemplo do que é tê-los nessas atividades museológicas. E estamos abertos à participação. Quem quiser participar, colaborar com o projeto, seria muito bom. Quanto mais pessoas, quanto mais diversidade, melhor. Obrigada mais uma vez. Eu queria parabenizar a live, enfim, ao MIS que está fazendo 40 anos, né, esse fórum maravilhoso, e dizer que é muito bom a gente saber de um projeto tão longevo e tão importante como que vocês têm, e ter essas informações super bacanas que eu desconhecia do GT de Cultura Acessível, né? Então, Ceará, vocês estão de parabéns, são um polo muito importante, muito representativo aí na cultura acessível, e vamos continuar, vida longa e sigamos em frente aqui. Muito obrigado, prazer em conhecer vocês virtualmente, e eu vou visitar vocês assim que possa, tá na minha listinha de sonho de consumo pós-pandemia aqui. Queria também agradecer o convite, agradecer o espaço, parabenizar, né, o MIS, a sua longa trajetória e pela iniciativa. E foi um prazer encontrá-los mesmo que virtualmente. Queria também agradecer a Maiane e a Maria, que estão aqui conosco
na tradução de Libras, e todo ao pessoal também da Central de Intérprete de Libras, que está sempre conosco nos projetos aqui do Fórum e de todos os equipamentos culturais da Secult. Gente, muito obrigada, e na próxima terça teremos uma nova conversa aqui para continuarmos nesse fórum. Muito obrigada.